Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! A terceira quinta-feira desse super julho nos cinemas dá uma diminuída no ritmo. Depois de duas grandes aventuras de tirar o fôlego nos dias 3 e 10, Jurassic World Recomeço e Superman, que já vieram emendadas, depois de F1 o filme, Hélio, Como Treinar o Seu Dragão, Bailarina, Missão Impossível, Acerto Final, o dia 17 serve quase como um respiro. Bom, mais ou menos, porque são duas estreias para a gente comentar aqui, e uma delas é um suspense e terror, e a outra é uma aventura, ainda que seja mais para a criançada. Então também vem emoção por aí, mas nada que se compare aos dinossauros, ao maior herói de todos, e ao que vem na semana que vem, que é Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Então é só você relaxar aí que eu te conduzo para muita informação e opinião sobre essas novidades nas telonas. Que tal aproveitar e fazer a sua inscrição aqui no canal e já curtir o vídeo? Se você já fez isso, desculpa. É que eu gosto de avisar, porque tem gente que esquece. Incrível, né? Pois é. Bom, resolvido esse empecilho, eu aviso que ainda essa semana tem o vídeo de uma das estreias dessa semana, que é Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, continuação de Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado e de Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, mas não de Eu Sempre Vou Saber o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Uma confusão que eu explico direito naquele vídeo. Enquanto hoje eu falo sobre o lançamento nos cinemas de Smurfs. É mais uma volta à telona das adoráveis criaturinhas azuis que fizeram a alegria da criançada quase 40 anos atrás e que agora tentam também encantar uma nova geração de baixinhos. Agora, um grupo deles, liderado pela Smurfette e pelo Sem Nome, precisam não só resgatar o papai Smurf, que foi sequestrado, mas também recuperar um livro mágico que dá poder para um sujeito malvado. Em Portugal é os Strumfs, na Itália simplesmente Puff, mas o meu favorito é nos países de língua espanhola, Los Pitufos. Aqui no Brasil é os Smurfs, um desenho que fez parte da minha infância. Quantas manhãs de show da Xuxa eu não passei assistindo a esse desenho. Outros tempos. Era bom. Não era dos meus favoritos, eu gostava mais de Thundercats, He-Man, Caverna do Dragão, Tartarugas Ninja, Rambo, Robocop, Scooby-Doo, mas curti os Smurfs também. Mal sabia eu que naquela época eles já tinham 30 anos de existência. Eles surgiram na Bélgica, nos anos 50, pelas mãos do cartunista Peyo. Nos anos 60 veio o primeiro desenho animado, mas a Terra ficou azul mesmo quando os personagens ganharam uma série animada americana, que durou de 1981 a 1989, produzida pelos mesmos estúdios Hanna-Barbera de tantos e tantos clássicos como os Flintstones, Tom e Jerry e o já citado Scooby-Doo. Foi a fase clássica dos Smurfs, se é que dá para chamar assim. Foi o que passou no Brasil. Esse boom de visibilidade para os azulzinhos no cinema também aconteceu muito mais pela via hollywoodiana. Eles até tinham visitado as telonas em 1965, ainda em preto e branco, com uma coleção de 5 curtas exibidos na sequência, e em 1976, aí sim, com um longa-metragem para valer. Mas essas duas produções eram belgas, e até tiveram algum alcance na Europa, mas pouca coisa além disso. E aí veio o canhão de Hollywood, que olha não só os ingressos, que mirou, que olhou não só para o dinheiro dos ingressos nas bilheterias, mas também para o enorme potencial dos produtos licenciados. Brinquedos, utensílios escolares, baldes de pipoca e por aí vai. Assim, em 2011, a Sony Pictures produziu um longa que dava um passo bem além para as criaturinhas, misturando animação com atores de verdade, com os Smurfs indo parar em Nova York. Essa aventura movimentada e divertida fez um baita sucesso, arrecadou mais de 550 milhões de dólares e foi a 9ª maior bilheteria do ano, deixando para trás alguns gigantes que também miravam na criançada, como Carros 2, que é da Pixar, Gato de Botas e Rio. E você sabe que, em Hollywood, sucesso rima com continuação. Já em 2013 saiu Os Smurfs 2, que inclui Paris no roteiro. Mas esse já não é tão bom. O fator novidade também se perdeu e a bilheteria despencou para menos de 350 milhões,
com apenas a 22ª posição no ranking. Isso fez com que a Sony cancelasse os planos para mais uma continuação, que deveria sair em 2015. Um terceiro filme até foi anunciado, mas não como continuação direta dos anteriores, e sim como um reboot só em animação, sem a mistura com atores de carne e osso. Essa decisão não foi só artística, mas comercial também. Trabalhar só com animação sai bem mais barato. Para se ter uma ideia, os 2 primeiros filmes custaram cada um mais de 100 milhões de dólares para serem produzidos. Esse terceiro saiu por menos de 60 milhões. O freio na ambição se refletiu também nas bilheterias. Os Smurfs e a Vila Perdida foi lançado em 2017 e faltou pouco para atingir os 200 milhões de arrecadação. Isso rendeu uma modesta 48ª posição entre os filmes mais vistos do ano. Com tudo isso, essas espécies de duendes voltaram ao universo mais seguro da TV. Eles mudaram de estúdio e ganharam uma nova série animada no canal Nickelodeon, que pertence ao conglomerado da Paramount, que é quem banca essa nova tentativa nas telonas. Inclusive, entre os trailers e o início do filme propriamente dito, tem uma boa surpresa, um curta do Bob Esponja em que ele faz o que faz melhor, que é enlouquecer o Lula Molusco. E assim chegamos a esse novo filme dos Smurfs. Ele retoma os primeiros, que tinham live action, tem até uma passada por Paris, mas é muito pouco. Tão pouco que fica até meio jogado, sem muito sentido. Os personagens sequer interagem com humanos reais. Podia ter ficado só na animação, que estava bom demais. Seguindo também o padrão das aparições anteriores nos cinemas, aqui também estamos falando de uma aventura cômica, e que acrescenta personagens que fogem daquela dinâmica da vila, em que todos usam calça e chapéus brancos, com exceção do Papai Smurf, que se veste de vermelho, e que são todos homens, com exceção da Smurfette, que eu sempre achei esquisito, né? Bom, acho que todo mundo acha, né? Tava na hora de mudarem isso, aliás. Esse novo filme tem a Smurf fêmea Coragem, que lidera uma espécie de tropa de elite. Ela até usa uma roupa diferente, mas também aparece pouco. E temos os irmãos do Papai Smurf, Ron e Ken, e o Razamel, irmão do vilão Gargamel, aqui reduzido a coadjuvante. Na versão em português, quem dubla ambos os personagens, o Razamel e o Gargamel, é o Bruno Galhaço, que é a maior celebridade do elenco nacional. Fora ele, outro nome um pouco mais conhecido é o da Jennifer Nascimento, que faz a Smurfette. Personagem que na versão de 2017, que tinha no elenco o Rodrigo Lombardi, ganhou a voz de ninguém menos que Ivete Sangalo. Aliás, a tradição na versão original em inglês dos filmes dos Smurfs é que cantoras pop famosas façam a Smurfette. Em 2011 e 2013 foi a Katy Perry. Em 2017, a Demi Lovato. E agora é a vez de ninguém menos que Rihanna, que também canta a música tema. O elenco conta ainda com Xolo Maridueña, de Besouro Azul e da série Cobra Kai, Sandra Oh, de Grey's Anatomy e Killing Eve, Hannah Waddingham, de Ted Lasso e Missão Impossível Acerto Final, a ótima Octavia Spencer, de Estrelas Além do Tempo e ganhadora do Oscar por Histórias Cruzadas, além dos veteranos Kurt Russell e John Goodman. É uma pena que a dublagem brasileira tenha perdido a voz clássica do gigante Orlando Drummond, que morreu em 2021 aos 101 anos. Ele fez o seu peru da escolinha do professor Raimundo e dublou tantos e tantos personagens como o Scooby-Doo. Olha ele aí de novo. E ele fazia também o Papai Smurf desde os anos 80 e também nos filmes de 2011 e 2013. Tragicamente, o dublador do personagem no filme de 2017, o Júlio Chaves, morreu de Covid aos 76 anos, exatamente 2 semanas depois do Orlando Drummond. Bom, mas deixando esse lado triste para lá, o tom e as cores da produção deixam muito clara a intenção de conversar com as crianças, especialmente as pequenas. Eu diria que a faixa etária que mais vai se interessar, se envolver e rir das piadas vai dos 5 aos 8, 9 anos, o que em tempos de férias escolares é uma ótima pedida. As crianças maiores talvez dispersem um pouco quando a pipoca e o refrigerante acabarem. Já para os adultos, não vai ser uma tortura, até porque o filme é curto, mas falta aquele brilho, sabe, aquele encantamento que as produções da Disney e da Pixar se esforçam tanto para conseguir e nem sempre conseguem.
Mas mesmo o valor nostálgico para quem era criança e assistiu ao desenho lá nos anos 80 é muito pequeno. O filme não faz questão nenhuma de afagar os marmanjões com saudades da infância, o que para mim também não é problema nenhum. Smurfs está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa livre e duração de 1 hora e 32 minutos. Tchau!